Eu acho que merecia um momento de hidratação, né? 2 minutos, vai, de momento de hidratação. Enquanto você se hidrata, você conversa com alguém. Amém? Quem quer hidratação? Então não vai ter. Não precisa, vamos embora, vamos para a palavra. Eu só queria o Rômulo, me traz aquela mesinha redonda, por favor, Gandhi. Essa daqui eu acho ela ruim. Ok. A redondinha, por favor. Ei, nem no gol do Brasil pra virar vocês celebraram tanto, hein? Glórias a Deus. Fala aí, você é crente mesmo. Fala pra quem tá do seu lado, você é crente de verdade. Você não pulou como você pulou agora pro Senhor, não é ou não é? Agora, a pastora foi profeta. Quem chegou triste aqui, mesmo com empate, imagina se tivesse perdido, como você não tava. Pode pôr embaixo, obrigado. Glórias a Deus. Quem esteve hoje no culto pela manhã? Ei, a pastora amassou na palavra hoje, hein? Se você não veio, marcou um golaço. Foi de bicicleta. Obrigado. Eu não sei se já está disponível. A live ficou salva? Quem subiu a live hoje? Hã? Não está disponível ainda, né? Se você não ouviu, não esteve presente, separe um momento essa semana para você ouvir a palavra da pastora de manhã, porque foi realmente muito boa mesmo. O Senhor usou muito ela essa manhã. E é importante que você ouça. Mas amém, vamos lá, gente. Tem uma palavra breve para vocês. E antes disso, eu queria fazer um convite para você. Hoje, né, no jogo, nós divulgamos no boca a boca. A gente não fez um anúncio, queríamos assistir o jogo juntos. Mas sexta-feira eu quero fazer esse convite para você. Amém? Porque nós entendemos que a comunhão, irmãos, ela é mais do que um momento para ocupar um tempo da vida do crente, entendeu? Ah, na célula tem um momento de comunhão porque é importante, o crente gosta de comer, então tem que fazer a comunhão, senão não volta. É muito mais do que isso. É isso, pastor. A transmissão tá escura? Deixa escura, tá tudo bem. Acho que se quiser abaixar um pouco a câmera, põe. Acho que talvez vai. Assim ficou bom? Beleza, Carlinhos, você me direciona aí. E a comunhão, irmãos, ela não é um momento só de pra ter por ter. A comunhão é algo muito importante e às vezes nós negligenciamos ela, como se fosse só para bater papo. Não. Tanto que a palavra diz que é nesse lugar que ele ordena bênçãos, é na comunhão. Então seja intencional em ter comunhão. Porém, a palavra de hoje que a pastora ministrou e que eu vou continuar ainda nessa mesma temática, que é a porção dessa semana, ela fala muito sobre com quem você tem comunhão, quem você tem ouvido, com quem você tem conversado. Isso não diz de, talvez, sei lá, o seu chefe ou alguém que você convive diariamente, que não compactua com a mesma fé. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com as pessoas que você permite que acessem o seu coração. E o momento de comunhão na célula, o momento de comunhão na igreja, o ideal é que você tenha esse nível de relacionamento, que você esteja caminhando junto. Não é porque todo mundo que está na igreja é santo, é bom, não. Mas a chance de você na igreja ter comunhão com pessoas que estão caminhando em uma mesma direção, que vão falar o que você precisa ouvir, é muito maior, entende? Então, ter tempo de comunhão é essencial, amém? Não despreze. Então, o momento conexão que nós fazemos, por exemplo, no meio do culto, não é só simplesmente para transicionar do louvor para a palavra, até porque espiritualmente, digamos assim, não é tão favorável. É muito melhor a gente pegar do louvor, né? Se for falar de emoção, depois do louvor já entrar na palavra, as pessoas vão estar muito mais quebrantadas para receber a palavra, entende?
Mas o momento de comunhão é muito importante. E às vezes você chegou atrasado no culto, então você não teve comunhão antes do culto. E às vezes você está saindo já direto para um outro compromisso. E também talvez não vai ter comunhão depois do culto. Entende? Então talvez 3 minutinhos de momento de conexão, mas utilize esses 3 minutos de forma muito sábia. Vá com aquela pessoa que você talvez conversou semana passada e ela começou a contar um testemunho para você. Ela começou a dizer algo que Deus estava fazendo na vida dela. Chega a semana seguinte e pergunta: e aí, como que tá aquela situação? Semana retrasada, antes de eu viajar, eu compartilhei um testemunho que eu recebi 2 ligações ao longo da semana de pessoas que atingiram o salário mínimo de Deus pela primeira vez. Eu compartilhei, irmãos, eu mal cheguei de férias e mais 2 pessoas vieram me testemunhar que também alcançaram o salário mínimo de Deus, ultrapassaram, glórias a Deus. É no momento de comunhão, irmão, às vezes foi ali 3 minutos. E que especial aquele que vem contar o testemunho, que vem compartilhar do que o Senhor está fazendo. Então, louvado seja o nome do Senhor pelo que o Senhor está fazendo. E quando há um testemunho, irmãos, é porque existe uma movimentação. Quero compartilhar um outro testemunho, não sei se você está sabendo, mas o Donzinho, por quem essa igreja tem orado, saiu, está em casa, dentro do Shabat, retornou, irmãos, com todos os exames perfeitos. Louvado seja o nome do Senhor. E tão em breve, assim como nós oramos, declaramos e profetizamos, irmãos, e durante esses 40, quase 47 dias, eu não acreditei em nenhuma outra possibilidade que não seria ter ele nos meus braços e apresentando ele para a igreja no altar. Glórias a Deus. Senhor é poderoso, irmãos. Se ele fez com um Donzinho, por que não fazer com você? Amém? Então, palavra, né? Entramos agora no terceiro tempo. Quem acompanhou o primeiro tempo? Começou meio sofrido o primeiro tempo, né? Bateu um desânimo. Ih, você lembrou da Copa? 4 anos, tá? Lembrou ou não lembrou? A promessa que você fez. Eu não torço mais. Você pegou até a tua camisa do Brasil e escondeu ela. Colocou ela debaixo de uma blusa pra não ficar vendo, né? No cabide, quem aqui faz isso? Às vezes os cabides tá tudo cheio, aí tu pega aquela camisa que você menos usa e põe uma jaqueta por cima, né? Aonde estava a minha camisa do Brasil? Debaixo de umas 2 jaquetas. Eu falei, caramba, será que eu ainda tenho a minha camisa do Brasil? Eu nem lembro a última vez que eu tinha usado ela. O que é bom? Em algum evento, com certeza. Oração pelo Brasil. Não, no CMA a gente usou pra caramba. Mas a maravilha é que de 4 anos pra cá, eu mantive a forma, gente. Então é a mesma camisa. Glórias a Deus, o Senhor é bom. Que Ele nos conserve assim, né? Quer dizer, depende. Se você está querendo que Ele não... Deixa quieto. Amém, vamos lá então. Segundo tempo foi aquilo lá, né? Vai, não vai, vai, não vai. Coração acelera às vezes, né? Um monte de bola perdida. Mas, vamos agora para o terceiro tempo. Vou ser breve, a palavra é breve, amém? Mas, vou continuar em cima da porção Shlek Lehá. Fala para quem está ao seu lado, Shlek Lehá. Não parece marca de chiclete? Tipo Babalu Shlek Lehá. Dá pra fazer, né? Shlek Lehá, o que significa? Envie para você. Quando você lê o tema dessa palavra, e gente, daria para eu ministrar só em cima do tema, mas eu vou tentar não ficar só em cima do tema para avançar. Mas só o tema, irmãos, é poderoso, porque Shlek Lehá nos faz lembrar de uma outra frase. Alguém lembra alguma outra frase? Como? Lech Lehá. A Laurinha acertou. Quem lembra que momento que é falado Lech Lehá? Isso, Gênesis 12, quando o Eterno chama Abraão para ele sair da terra da sua parentela. Vocês lembram? Ali a palavra no original é Lech Lehá, que dá uma conotação diferente do que a tradução nos mostra, que é saia da sua terra. Não. Isso é no raso, na tradução rasa. Mas Lech Lehá significa saia para dentro de você. Ou seja, ali o Eterno estava fazendo um convite para Abraão
para ele mergulhar dentro dele e ver o que é que o Eterno iria produzir dentro dele. E ali o Eterno começa a trabalhar e forjar, lapidar quem de fato iria se tornar Abraão. Porém, agora nós andamos, irmãos, praticamente 3 livros para frente, e agora Shlech Lecha, que é envio para você. Vamos ler. Adonai, Deus, disse a Moshe, Shlech Lecha, envie alguns homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, que dou ao povo de Israel, de cada tribo ancestral, envie alguém que seja líder da tribo. Aqui tem 2 coisas que a tradução fica muito rasa. Primeiro que é, envie alguns homens. Não, envie para você, e não era qualquer homem, porque aqui diz alguém que seja líder da tribo. A palavra original aqui é, na verdade, Olam Tzadikim. Não eram qualquer homem nem qualquer líder. Tzadik vem de justo, Tzadikim é justos, ou seja, eram líderes justos de cada uma das tribos. Escolha cada um desses. Outra coisa que a tradução também fica pobre é quando diz para reconhecimento da terra. Em algumas traduções diz para espiar a terra, mas a palavra no original é letur, que é um reconhecimento turístico, ou seja, envie para você, envie para dentro de você homens justos que vão turistar a terra. Essa seria a tradução mais aprofundada. Então, enquanto nós vemos lá atrás em Gênesis 12, o Eterno chamando Abraão para Abraão mergulhar dentro dele, porque ele iria descobrir algo dentro dele que mudaria completamente o seu modus operandi, a sua forma de andar, de viver, de fazer as coisas. E não à toa ele passa a se chamar como o homem de grande fé, o pai da fé, Abraão. E agora o Eterno ele faz um convite, só que não é um convite para uma pessoa e não é para essa uma pessoa entrar dentro dela, ou seja, mergulhar dentro dela. É um convite para Moisés chamar pessoas, entende? Para irem enviados para um lugar, mas com o mesmo propósito, eu diria, para o que antes era conhecer o seu propósito, agora seria executar o seu chamado. Esse está sendo o envio destes homens. E aí o que nós vemos acontecendo aqui? Estes homens eles são selecionados, e daqui para baixo tem o nome deles, de qual tribo, filho de quem, está endereçado quem eram estes homens. E eles eram 12. Estes 12 vestem a camisa e entram em campo. Entende? A seleção de Moshe. Moshe escala estes homens, ele olha, Moshe passa ou pelo relatório, ou ele olha lá e se lembra, e ele fala, e ele escolhe, ele seleciona esses 12, e ele então envia esses 12 para esta viagem, os envia. E esses homens, eles passam 40 dias fazendo o relatório da terra, observando a terra, vendo pontos estratégicos, e depois de 40 dias, eles voltam e trazem um relatório. Dos 12, 10 dão um relatório negativo, não favorável, e 2, onde um deles tem o seu nome mudado, e essa é a ministração da pastora, hoje pela manhã, Yoshea, que vira Josué, e Caleb. Esses 2 homens, eles conseguem se manter durante 40 dias. Irmãos, com 21 dias, você normaliza um novo hábito na sua vida. Entende? Quem é que lembra quando você começou a usar uma nova joia no teu corpo? Você colocou lá um colar, uma pulseira. Quando eu pus esse trem aqui no braço, ficou me incomodando, gente. Eu sou agoniado com as coisas. Eu quase arranquei há muito tempo, mas como é difícil arrancar, você tem que amassar em você, não é um negócio que você simplesmente abre o fecho e tira. Aí começou a deixar meu braço verde, porque o cobre ele fica verde. Aí que eu fiquei com mais raiva. Aí prometi um monte de benefício. Com isso daqui eu ia virar super saiyajin. Eu não ia ficar nunca mais doente.
Não comecei a ver benefício, só vi, enfim, vou arrancar. Passou 21 dias, eu até esqueci que isso aqui tá no braço. Vocês estão entendendo? Durante 21 dias, para você construir um novo hábito, 21 dias. Então imagina, irmãos, por 40 dias, Josué e Caleb andando com estes 10 líderes justos, Oland Sadiquim, porém, falando e vendo o pior da terra. E eles não foram influenciados. Então, se eles conseguiram, é porque é possível. Porém, vocês acham que chegou aos 10 já? O seguinte, antes da gente ir, a gente vai pra lá, mas a gente não quer ir. Entendeu? Vamos fazer um motim aqui. E a gente vai ficar só metendo pau pra chegar aos 12 unânimes e falar que a terra é ruim e que não dá e que não tem como e pronto, acabou. Não. Provavelmente destes 10, tinha talvez 1, 2 ou 3 que eram mais tendenciosos a ter um olhar mais negativo. E esses 3, ou 2, ou 1, foi influenciando o outro, e foi influenciando o outro, e foi influenciando o outro, mas quando chegou, um chega do lado de Caleb e fala: Caleb, você viu o tamanho desses homens, Caleb? Caleb olha e fala: claro que eu vi, eles são grandes, mas do lado do meu Deus isso não é nada. Ah, tá bom, beleza, Caleb. Aí vai com outro. Daqui a pouco chega outro: Josué, você viu essas muralhas, Josué? É, eu vi. Mas se Deus nos fez passar em terra seca sobre o mar e derrotou o faraó e todo o seu exército, o que são essas muralhas? É, com esse daqui não colou. Mas era uma minoria, irmãos, vocês estão entendendo? Era minoria. Então você se conservar do lado ou por muito tempo com pessoas que vão estar minando a tua fé, que vão estar o tempo todo fazendo você ter uma ótica negativa, é arriscado. Então por isso o mais inteligente é você selecionar bem com quem você tem ouvido. Glórias a Deus. Baruch Hashem. Bom, mas quero dizer uma coisa para você. Este convite, Shlech Lecha, é um convite para mim e é um convite para você. Amém? Nós estamos nessa porção, irmãos. Assim como lá em Lech Lecha é um convite para você olhar dentro de você, o convite que é feito agora, nesse tempo, é um convite de alguém que já olhou para dentro de você. Você já descobriu algumas coisas, você já refez algumas rotas, mas ele agora está te enviando com a consciência que você adquiriu quando você olhou para dentro de você. No final dessa ministração, isso vai ficar mais claro. Mas vamos lá. Então, eles começam a dar relatório negativo, e quando eles chegam então diante de Moisés, cada um então apresenta o seu relatório, e o que é que acontece, irmãos? Estes 10, uma praga vem sobre eles, e eles morrem. Porém, mais do que uma praga vem sobre eles, irmãos. Ali, eles ouvem de Adonai o que eles não ouviram, nem talvez no que seria o pior pecado até então registrado, que era o bezerro de ouro. Quando eles concluem o bezerro de ouro, Moisés chega, destrói, vira pó aquele ouro, perde tudo. O Eterno não diz o que ele diz agora, quando ele ouve o relatório destes 10 tzadikim, desses justos. Será que eram justos? Ou em que momento foram justos e deixaram de ser justos? Vocês estão entendendo? Não é à toa que a palavra no original faz questão de dizer que eles eram justos, irmãos. Está nos mostrando que talvez aquela pessoa que era justo, em algum momento, ela pode ter se corrompido. Entende? Pode ter sido corrompido. E nós vamos descobrir o que é que os corrompeu. Então o que acontece? O Eterno, ele diz: você, esta geração, porque não confiou
no que eu disse que era bom, essa geração toda perecerá. E passam-se então 40 anos. Ou seja, para cada um dia de murmuração, o Eterno fez se tornar um ano. Um dia para 364 dias. Você já pensou isso? Uma murmuração pode atrasar a nossa vida em um ano. Olha o que aconteceu. Não foi à toa que foi 40 dias, se tornaram 40 anos, irmãos. Olha o que uma murmuração, olha o que dizer algo que Deus diz que era bom, você duvidar que aquilo é bom. Olha o que é você duvidar de uma promessa de Deus, irmãos. Atrasou em 40 anos. 40 anos, gente. É muito tempo. É muito tempo. E por que estes homens, eles deram este relatório? O que fez com que esses homens que eram justos, eles eram líderes, eles foram selecionados, eles provavelmente desempenhavam muito bem as suas funções à frente das tribos, irmãos. Mas o que fez com que esses homens mudassem? Fala para quem está ao seu lado. Eles tinham interesses. Interesses, irmãos. Quem aqui tem interesses? Quem aqui tem interesses? Todos nós, pode levantar sua mão, você tem interesse. Quando você que é casado, você casou com o seu parceiro por interesse. Ah, interesseira! É claro! Se você não fosse interessante, essa pessoa não teria lhe escolhido. Viu? Bichinho lindo de Jesus. Você gerou interesse nessa pessoa. Talvez você não é nem tão bonito, mas foi outra coisa que foi interessante. Você está me entendendo? Ou seja, irmãos, nós nos movemos por interesse. Se você está aqui hoje, você tem algum interesse em estar aqui hoje? Sim. Claro! Qual é o seu maior interesse em estar aqui hoje? Mais de Deus. Desenvolver relacionamento com Deus. E o maior interesse, irmãos, é que nós estejamos juntos na eternidade. Glórias a Deus. Então temos interesse. Então estes homens, eles tinham interesse. Porém, o que acontece? Eles foram escolhidos para ser líder. E você já conheceu alguém que quando ele não era líder, ele era muito bom, mas a partir do momento que ele se tornou líder, ele mudou os seus valores ou princípios? Você já conheceu alguém assim? Foi justamente isso que aconteceu com eles. Lhes foi confiado algo maior sobre eles. Mas isso só foi revelado quando lhes foi confiado algo ainda maior. E isso na nossa vida, irmãos, acontece. Você vai conhecer uma pessoa bem quando você confiar algo na mão dela. Ou maior, ou tirar algo que ela já tinha e agora ela se vê sem. As pessoas mudam. Quando algo acontece de bom ou quando algo acontece de ruim. Você já viu uma pessoa que mudou após ela receber uma grande frustração na vida? E ela mudou completamente? Você já conheceu alguma pessoa assim? Assim como você já viu uma pessoa que mudou completamente após receber uma grande bênção na sua vida? Entendeu? Então, estes homens, eles caminharam por um momento bom. E isso nos ensina, irmãos, que se nós não estivermos fazendo o caminho de Lech Lechá, de olhar para dentro de nós e sondar em nós como está o nosso coração, como estão os nossos valores, aonde estão essas coisas, em diversas fases da nossa vida, nada impede, irmãos, que no momento de alta ou no momento de baixa, nós nos vermos abrindo mão dos nossos valores. Então estes homens, eles tinham interesse, e o interesse deles é que eles não queriam perder a posição e o posto que eles ocupavam. Eles ocupavam uma posição de governo. Não é à toa que Moisés convida 12 homens. Entende? Eram 12 líderes. 12 é um número de governo. Eles ocupavam posição de governo. E quando eles receberam este convite, o interesse deles de estar neste lugar, nessa posição de status, ou no salário que eles recebiam, ou nos benefícios, ou no que for, era maior do que o progresso para o povo, do que o avanço, do que o cumprimento das promessas de Deus.
Entende? Eles se apegaram mais à bênção do que aquele que abençoa. Vocês estão entendendo? É como se eles já tivessem chego na terra prometida porque eles ocuparam essa posição. E muitas vezes, irmãos, nós somos tentados quando isso acontece. Quando a gente cresce um pouco, a gente acha que a gente já chegou nas promessas que Deus tinha pra gente. E a gente está só no caminho. E nesse lugar nós somos testados e podemos não ser aprovados. E atrasa. Foi isso que aconteceu, irmãos. E não atrasou só para eles, porque o final deles, o medo que eles tinham, aconteceu. Eles tinham medo de perder essa posição. Eles perderam algo mais valioso, a própria vida. E acabaram perdendo a posição. Teve que ser substituído por outro líder. Então eles não queriam ir para a terra prometida, porque a dúvida deles é se na terra prometida eles iriam continuar governando como eles governavam no deserto. Entende? Isso é o que? Medo de mudança. Se você tem resistência à mudança, quero dizer uma coisa para você. Caminhar com Deus é caminhar em um caminho que tem mudança. Deus nos chama a um lugar de mudança. Mudança de caráter, mudança de posicionamento, mudança de meio em que você vive. Você está me entendendo? Caminhar com Deus não é uma caminhada onde você não tenha que abrir mão de algo. Onde você não vai se deparar com o novo, até porque Ele é aquele que faz tudo novo. Então se hoje você se acostumou com algo, Ele deseja aperfeiçoar. Ele vai querer constantemente estar trabalhando na sua vida. E para isso, ler-lerá. Entende? É olhar para dentro de você, irmãos. É ver o que Ele está fazendo dentro de você. O que Ele está fazendo aí no seu interior. E aí o que acontece? Esses homens, então, eles dão esse relatório. O Eterno, ele lança esse decreto. E o que acontece após eles morrerem? Porém, ele diz, assim como ele lança o decreto, ele diz: destes e desta geração, os únicos que irão adentrar a terra prometida é Josué e Caleb. Porém, o que acontece? Josué e Caleb também passam por esse processo de 40 anos. Eles não são promovidos da noite para o dia, eles adentram a terra prometida e todo o restante fica lá no deserto 40 anos. Eles passam os 40 anos no deserto. É por isso que, principalmente homens, a posição que você ocupa de governo sobre a sua casa é mais séria do que você imagina. A posição que você ocupa é uma posição de governo. E a tua falha, às vezes toda a tua família vai pagar pela tua falha. Você está me entendendo? Porque foi confiado a você o governo. É por isso que provérbio diz: quando o justo, o tzadik, governa, o povo se alegra. Mas quando o perverso está no poder, o povo geme. Vocês estão entendendo? Não é só aquele homem, não é só a família daquele homem que geme. É todo o povo que está debaixo daquele governo. Entende? Porém, aqueles que se mantêm íntegros, confiantes, com os olhos bons, irmãos, eles chegaram diante de uma terra que estava ocupada. E ocupada por um exército bem fortalecido e bem estruturado. E eles conseguiram ter olhos bons, irmãos. Imagina que olhos que Josué e Caleb não tinham quando estavam no deserto, vendo as maravilhas que o Senhor estava fazendo, a provisão no deserto. Eram homens, irmãos, que estavam o tempo todo agradecendo. Nós vamos passar 40 anos. Tá bom, Senhor, tá uma maravilha. Entende? Não ficaram murmurando, porque se eles tivessem murmurado, a gente vai ter que pagar pelo erro deles, já era, teria perdido a bênção também. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa quando nós falamos disso daqui, ó. Disso daqui. Não, o Brasil tá uma porcaria. Mas com os governantes dessa terra, como que vai pra frente? Vocês estão entendendo, gente? Isso é muito forte. Isso é muito forte. E o que a palavra nos diz, e o que nós vemos nessa palavra de cabo a rabo, irmãos, que o Eterno prospera, independente da onde que você está, debaixo do governo que você tiver, Ele é Deus. Ele é Deus, os nossos olhos têm que estar nele. Entende? Nossa confiança é nele, não é no governo. Entende? E a gente vê que esse povo que se manteve assim, prosperou aonde eles estiveram, gente. Debaixo da perseguição que eles tiveram. A gente não sabe o que é perseguição, irmãos.
A gente não sabe. Se existe alguma perseguição, então é só o princípio das dores. Vocês estão entendendo? Porque a gente não prova perseguição ainda, no nível que esse povo já provou. Vocês estão entendendo? E aí o que acontece? Josué e Caleb, beleza, então, bateram a bola no peito, né? Jogador caro, garantiu a seleção para a próxima Copa. Entende? Os 10 foram pro Beleléu. Mas a palavra diz uma coisa, irmãos. Que então tiveram aqueles que, ouvindo, se indignaram e reconheceram o erro daqueles 10 e falaram, não, mas a gente não pode ficar por isso mesmo. Então, peraí, o relatório que eles deram, e que vou falar uma coisa para vocês. O discurso, a retória, a narrativa que eles contavam, era uma narrativa muito convincente, gente. Entende? Eles não queriam perder a posição deles, era esse o interesse deles, mas o que eles diziam pro povo? Gente, é o seguinte, pelo bem do povo, pelo bem de vocês, pela nossa vida, pela nossa subsistência, vamos ficar aqui no conforto, gente. Imagina se eu vou colocar o meu povo para batalhar contra aqueles homens. Eu não quero perder vocês, eu não quero ver maridos aqui morrendo, esposas, me ajudem. Essa era a narrativa contada, entende? E aí o que acontece? Quando esses que aceitaram essa narrativa, que se permitiram ser influenciados e manipulados por aqueles que estavam governando, e deixaram de ser justo, deixaram de pensar no outro, e passaram a pensar só em si, eles viram o que aconteceu e eles falaram, não, então peraí, então vamos batalhar, vamos adiante, vamos lá combater. E foram combater. E o que aconteceu com eles? Morreram. Por que morreram? Porque não era a palavra de Deus, não era a vontade de Deus, era a vontade deles. O interesse dos líderes passou agora para o interesse deles. E qual que era o interesse? Eu não quero ficar 40 anos no deserto, eu não aceito a palavra de Deus. Rejeitou, se sentiram injustiçados. Pô, o que? A gente vai ficar 40 anos? Não, vamos batalhar. Vamos batalhar. E vamos reverter aqui. Se o Senhor falou que é 40 anos, não, a gente vai avançar. Vocês estão entendendo? Irmãos, se Deus falou, tá falado. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele amolece corações que ninguém amolece. Ele endurece corações que ninguém endurece. Só Ele faz isso. Se Ele lhe prometeu algo, quem é para dizer o contrário? Quem pode dizer o contrário, irmãos? Vocês estão entendendo? Agora, o que você tem feito com as promessas de Deus? Lech Lechá, aonde elas estão aí dentro de você? Aonde elas estão aí dentro de você? Quando Moisés é chamado a Lech Lechá, ele vai para onde? Ele vai resgatar as promessas dentro dele. Ele vai trazer elas toda para fora. E aonde é que elas culminam, gente? Em paternidade. Porque aquele que prometeu, talvez o teu pai terreno já lhe prometeu algo e não cumpriu. Te prometeu um patins, um skate, uma bicicleta, uma boneca, uma roupa, e ele não pôde cumprir. Mas se o eterno nosso Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Tanto que ele diz, você pode me negar e eu te negarei. Você pode ser infiel comigo, mas eu não posso ser infiel. Porque essa é a natureza dele. Você tá me entendendo? Ele é fiel, ele não tem como ser outra coisa. Ele é fiel. Entende? Então, Lech Lechá, irmãos, é entender que existe um Deus que é Pai e que independe se você pecou hoje, se você pecou ontem, ele continua sendo Deus. Você tá me entendendo? Ele continua sendo Deus. Quando ele te escolheu, antes de você estar no ventre da sua mãe, te teceu durante 9 meses. Alguém aqui, alguns talvez foi tecido por um pouco menos de tempo. Alguém aqui é prematuro aqui? Ó, talvez 7, né? Talvez 8. Mas ele te teceu esse tempo todo dentro da tua mãe, irmãos. Entende? Te tecendo, literalmente te tecendo. Durante esse tempo todo.
E nada muda isso. Nada muda. Só que muitas vezes, quando nós não olhamos para dentro de nós, a nossa autoestima espiritual, ela fica abalada. E aí, diante de promessas, diante de palavras que Ele te deu, você faz o quê? Você não olha para dentro de você. Você não olha para a sua natureza de filho de Deus. Você olha para o seu erro. Você olha para a sua falha. E você desacredita de que Deus é poderoso. Porque estes líderes, irmãos, eles eram justos. E se eles foram justos segundo um padrão do céu. Entende do que é um homem justo? Tomaram essas sábias decisões. Mas eles começaram a olhar mais para as coisas do que para quem eles eram diante de Deus. E se Deus abriu o mar, e se Deus mandou chuva, e se Deus mandou codornas, e se Deus fez sair água da terra, é por quê? É porque Ele é Pai. E Ele iria continuar fazendo a mesma coisa para esses, quando estivessem diante dos desafios. E Ele fez isso lá na frente 40 anos depois. Ele é fiel. Amém? E aí o que acontece então? Estes homens, eles morrem, aqueles que tentam lutar. Ou seja, tem lutas, irmãos, que não é para você lutar. Você está me entendendo? Tem lutas que é você olhar dentro de você. Ser filho é isso. Entende? E eu sei que muitos, em alguns momentos da vida, você teve que ocupar um papel que não era teu. Filhos que tiveram que se tornar marido, esposas que se tiveram que tornar pai. Você está me entendendo? Irmão que teve que se tornar mãe. Entende? Porque você viu a necessidade, você viu a situação e você teve medo. O medo, é por isso que a palavra diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Coloca a mão no teu coração. Senhor, eu declaro nessa noite que o perfeito amor do Pai lance fora todo medo que tem feito com que os seus filhos duvidem do Senhor, mudem a rota, desistam no meio do caminho, tenham a sua visão, os seus projetos de longo prazo abortados no meio do caminho. Eu peço, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, que todo medo que tem tentado paralisar ou estender o tempo que o Senhor tem para a completude das promessas sobre os teus filhos, que agora sejam diluídos através do perfeito amor que será aperfeiçoado dia após dia, através do entendimento e da compreensão que eles são filhos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, o medo faz nós pecarmos. Pecarmos contra nós, contra aquele que nós amamos e principalmente contra Deus. Você já viu uma criança mentindo com medo de ser disciplinada? Entende? Por que ela mentiu? Porque ela está com medo da consequência. Mas da mesma forma, você conhece alguém que por medo desistiu de um sonho, medo de se frustrar, uma pessoa que escolheu: eu não quero mais casar, eu não quero ter filhos, por medo da responsabilidade, medo do amanhã, medo do novo, medo de não ser bem sucedido, medo do fracasso, medo da cobrança, medo da sociedade. Vocês estão entendendo? Estes homens que eram justos, o que roubou a justiça deles foi o medo. O medo de não poder proporcionar para a família o que ele agora podia proporcionar, porque ele foi promovido a esse cargo de liderança. O medo. Mas o mesmo Deus que já fez na sua vida, Ele continuará fazendo, irmãos. O dia que você entender isso, muita coisa vai mudar. Você que é solteiro, o Deus que tem provido para você
Ele vai prover para o seu casamento. Ele vai prover para sua família. Você está me entendendo? Porque é o mesmo Deus. Entende? E eu me vi com medo o dia que eu conheci a pastora Imê. Porque eu não estava mais no controle da minha mão, do meu braço, de prover as finanças como eu provia antes. Mas Ele proveu. E depois, quando nós começávamos a falar em filhos, eu tive medo. Você está me entendendo? Mas o medo nunca me paralisou. Amém? O medo nunca me paralisou. O medo já me fez ficar perplexo, refletir, pensar, mas não retroceder. Não retroceder. Entende? Eu estava em São Paulo agora. Eu vou em São Paulo, aí eu começo às vezes a fazer vem na cabeça, nossa, e se eu estivesse aqui ainda? E se eu não tivesse saído de São Paulo? E se eu não tivesse ido para Florianópolis? E se eu não tivesse casado? Vocês estão entendendo? A gente costuma às vezes fazer isso. E Deus, sempre que Ele me moveu, sempre que Ele me transicionou, sempre foi para frente, irmãos. Nunca voltando. Entende? Sempre adiante. Baruch Hashem. Glórias a Deus. Bom, então é o seguinte, a praga mata, os outros morrem, mas o que acontece? Nós vemos aqui, irmãos, esse dia em que eles recebem esse retrato, esse relato e essa sentença do Senhor, era 9 de Ave. Fala para quem está ao seu lado, 9 de Ave. 9 de Ave é o dia mais temível do povo judeu. No dia 9 de Ave, foi a destruição do sonho, foi a destruição da esperança, da expectativa de pisar e conhecer aquela terra prometida. O dia 9 de Ave foi um dia de choro e ranger de dentes. Esse número, esse dia 9 de Ave, ele se repete depois algumas outras vezes na história desse povo. Foi a destruição do primeiro templo, foi a destruição do segundo templo, foi o início de um grande massacre pelos nazistas sobre esse povo, sempre no dia 9 de Ave. Ou seja, esse dia, irmãos, foi um dia que marcou a história deles, que outros pecados de murmuração não foram capazes de fazer. Mas o que nós vemos com isso? E o que nós podemos extrair e aprender desse dia? A raiz, irmãos, é o poder destrutivo de uma Lashon Hará. Do que mesmo você, sendo uma pessoa justa, com medo, pode pôr pra fora. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E um coração cheio de medo pode destruir através de Lashon Hará. Então Deus falou algo pra você. Mas porque você ficou com medo, você pode começar agora a falar frutos do medo. Mas eu não sei se Deus é comigo. Mas eu não sei se Deus é poderoso. Eu não sei se eu tenho créditos com Deus. O que é isso? Lashon Hará. Falar contra algo que Deus já disse para você. Então, se Deus diz para você que Ele quer te usar na sua área, Ele vai te usar na sua área. Se Deus te prometeu que Ele vai te dar uma família, Ele vai te dar uma família. Se Deus falou que o seu ventre é frutífero, o seu ventre é frutífero. Você está me entendendo? Não dá para falar, nem para ser paralisado por uma coisa que seja contrária a essa. Baruch Hashem. E eu sei que quando nós vemos esses 10, nós temos a ter a tendência que a maioria vai ser murmurador. Que a maioria vai ser vencido pelo medo. Eu escolho ficar com os outros 12 mais à frente da história. E Yeshua convoca 12, irmãos. Entende? 12 camisa... Que camisa que você gosta? 11? 7? Camisa 7 é top, né? Quem que é o 7? É o bonitão, né? O Vini. Yeshua agora escala 12, irmãos. 12 camisa 7. Só tinha um que era camisa 13. Pé frio. Iscariotes.
Irmãos, seleciona 12. E dos 12, quantos têm medo? Quantos têm medo? Vários tiveram medo, gente. Ninguém está imune a ter medo. Pedro não teve medo? Hã? Teve ou não teve? Tomé teve ou não teve medo? O mais confiantezinho de todos era João. Ele era tinha a autoestima dele bem elevada, né? Ele era tipo Josué, vocês estão entendendo? Sempre tem esse. Mas, irmãos, Judas foi o que teve de todos mais medo. Entende? Porque você pode ter medo, você pode perder uma noite por conta do medo, você pode até negar ele por conta do medo. Mas se você escolher não deixar o medo te paralisar, não retroceder e seguir adiante e aceitar Lech Lechá, ser comissionado, enviado para dentro de você, tudo muda, irmãos. Porque uma coisa é você entrar para dentro de você, você saber que você é filho, que você é amado, que aquele que te prometeu é fiel, que você é amado por um Deus que é poderoso, que pode suprir todas as suas expectativas, desde que elas estejam alinhadas com tudo aquilo que é correto, que é lícito e que vem do trono de Deus. Você vai para dentro desse lugar, mas aí ele diz: e aí agora? Vamos para fora. Vamos seguir adiante, vamos caminhar para o teu chamado, vamos pegar o teu propósito e ativar ele, colocar o teu chamado a circular, entende? A trazer luz para esse mundo. Aí é a hora que ele envia. Então estes homens, quando eles foram achados justos, talvez eles foram convidados a olhar para dentro deles, e eles viram que eles tinham algo bom, mas quando eles foram desafiados a pôr o seu chamado à prova, a caminhar nesta visão que o Eterno os confiou, ali o medo dominou eles. Então não adianta nada você só saber que você é filho de Deus, mas você não se movimentar como um filho de Deus. Você saber que você é um embaixador de Cristo, mas não se posicionar como embaixador de Cristo. Aonde você pisar, as plantas dos seus pés lhe serão dados por herança. E você pisar com essa autoridade, dizer: aqui esse lugar é luz, aqui esse lugar é do Senhor, e todas as trevas será dissipada. Vocês estão me entendendo? E é isso que Yeshua faz com esses homens. Yeshua os chama, caminha junto, mostra para ele quem eles são e os comissiona para viver o seu chamado. E o que acontece com Judas? Morre, perde a sua posição. E o que o Senhor faz? Levanta outro. Nós vemos um pouquinho adiante, Paulo ocupa aquele lugar. Vocês estão entendendo? Então o que isso nos diz, irmãos? É o seguinte: nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós temos uma raiz, nós temos uma essência dentro de nós. Mas se você não quiser beber, não quiser se alimentar desse lugar, fica tranquilo. Ele corta e será outro enxertado. Governo é a mesma coisa. Se você não quiser exercer o governo que lhe foi confiado para o Senhor, tudo bem, ele levantará outro. Ele levantará outro. Foi o que aconteceu com esses 10. Outros líderes foram levantados e ocuparam o lugar deles. Entende? Mas e Josué e Caleb? Continuaram governando. Continuaram dando exemplo no deserto e na terra prometida. Você dará exemplo, você dará testemunho aonde você estiver, no deserto ou na terra prometida. Você está me entendendo? O deserto ou a terra prometida não te muda, porque a tua essência está dentro de você. Você bebe de água porque as suas raízes estão profundas aonde você estiver, porque você está enxertado nessa videira. Entende? Você está enxertado nela. Irmãos, para terminar essa palavra, eu falei que era rápido, mas eu me empolguei. Mas é assim mesmo. Eu e a pastora... Cadê a pastora? A pastora está aqui? Não. Eu e a pastora, esse tempo em São Paulo foi muito bom, gente. Foi muito bom. A gente foi muito intencional em tudo que a gente foi fazer.
E o Senhor nos presenteou com um tempo de mesa, um tempo de comunhão. E é por isso que eu comecei essa palavra falando de comunhão. O Senhor nos permitiu ali ter um tempo de comunhão com um casal de pastores assim, muito de Deus, muito usados por Deus. E ali num ambiente muito legal, o Senhor usou esse casal para falar assim, tantas preciosidades pra gente, mas teve uma coisa que ele falou que mudou algo dentro de mim. Ele pegou e falou assim: pastor, o Senhor tem confiado a mim pregar a palavra de um jeito que eu nunca imaginei pregar. Pregar a palavra para algumas pessoas que eu nunca imaginei pregar. Ele pegou e falou assim, ele citou o nome de algumas pessoas bem importantes. E ele falou: pastor, esse homem que estava na minha frente, ele não tem problema. E às vezes é fácil pregar para alguém que tem um problema. É verdade ou não é? Quem aqui tem um problema? Hã? Vários, alguns falaram. Só que como que você prega para alguém que não tem problema? O que você fala para ele? Como que você toca o coração dessa pessoa? O que essa pessoa é? É uma pessoa rica? Dinheiro para ela não é o problema. Ah, mas se dinheiro não é o problema, a família dele deve estar destruída. Não, a família dele está muito bem. Ah, mas se dinheiro não é o problema, a família está bem, então deve ter alguma doença. Não, está bem saudável. Não, se ele está com bastante dinheiro, se ele está com a família em dia, se ele está com a saúde muito boa, acho que a alma dele está ferida. Não, ele está bem resolvido. E aí? Hã? E aí? O que você prega para ele? Hã? O que você prega para um cara desse? Hã? Pode ter tudo, mas não vai pro céu. E se for crente ainda? Tem que ver se é crente mesmo. Olha só. Sabe o que você acabou de fazer? Se isso não fosse possível para você. Você não é crente? E aí? Você não pode viver uma vida sem problemas? Hã? Caramba, eu nunca tinha pensado isso. Eu tava caçando problema, sendo que eu posso viver uma vida e não ter problema? Pode. Talvez não seja esse momento, mas você pode. Talvez não seja toda a sua vida, mas por um momento. Pode ou não pode? Você não pode estar bem financeiramente? Pode ou não pode? Não pode. Você fala, eu quero. Você não pode estar bem na família? No casamento? Com os filhos? Na saúde? Quer, não quer? E ainda ir pro céu? E ainda não, gente. Você vai pro céu. Eu não tô prometendo isso pra você. Entende? Mas você pode, você deve viver uma vida sem problemas. Você tá me entendendo? Mas a questão não é essa. E a vida não se resume a isso. Mas esse homem, ele pegou e falou, eu me deparei com esse homem. Muito rico. Com a saúde muito boa, com a família estruturada. Os pais corretos. Casados há muitos anos, com bons valores. Boa instrução. Estudou em boas escolas. Entende? Resolvido. E aí? O que ele pregou para esse homem? Ele fez uma pergunta para esse homem. Ele falou assim, fulano, eu só tenho a fazer para você uma pergunta. Qual é o seu propósito? Qual o seu propósito? Me responde, qual é o seu propósito? Pelo que você vive? Pelo que você vive? Qual é o seu propósito da sua vida? Ficar rico?
qual é o propósito da sua vida? Ter muita saúde? Qual é o propósito da sua vida? Ter uma família estruturada? Ter uma casa? Qual é o propósito da sua vida? Esse homem conheceu Deus a partir desse lugar. Ele tinha tudo, mas ele não sabia qual era o seu propósito. E às vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, a gente ouve pregação após pregação, e talvez o que você mais está perseguindo é alguma coisa que não tem nada a ver com o seu propósito. E talvez você tenha gastado anos achando que a sua felicidade, satisfação, realização vai estar nessa coisa que talvez não tenha nada a ver com o propósito. Essa palavra, irmãos, fica muito claro isso. Josué e Caleb sabiam muito bem qual era o propósito da vida deles. E cumprir chamado, sabendo para o que você é chamado, é mais fácil. Entende? Você pode saber e não querer viver. Entende? Mas é uma escolha. Assim como é uma escolha você querer viver e não saber qual é o seu propósito. Rapaz, hoje caiu garrafa, né? Né? Qual o seu propósito? Se o Brasil ganhar essa Copa, tem a ver com o seu propósito? E se o Brasil perder? E se você fechar aquele negócio? E se você não casar esse ano, só daqui 2 anos? E se você não conquistar aquela casa? Vocês estão entendendo? Você entender bem qual é o seu propósito, irmãos, você viverá pleno e satisfeito, independente da onde você está, em que fase da sua vida você está. Você está me entendendo? Tá, isso é uma coisa, Mega Kids, que a gente precisa desenvolver com as crianças o quanto antes. Buscar em Deus, porque você acha que Deus não fala com criança? Enquanto o Senhor te tecia, Ele já colocava você tecido no seu propósito. Se Ele te escolheu por um propósito. Entende? Ele te teceu nesse lugar. E às vezes quanto tempo talvez a gente já não passou, viveu, sem saber o teu propósito. Meu desejo é que hoje você saia daqui. Eu estou agora nos 5 minutos de prorrogação do terceiro tempo, para deixar você com essa pergunta, entende? Que você possa ir para sua casa refletindo no seu propósito. Qual o seu propósito? Qual o seu propósito? Entende? Porque aí o que você faz quando você descobre o teu propósito? Você recebeu de um pai, e esse propósito, irmãos, é o que você vai fazer desempenhando o teu chamado, sendo enviado para pregar o evangelho, entende? No seu propósito. Você vai pregar o evangelho no seu propósito, entendeu? Seu propósito é ser o melhor médico de Manaus. Quem recebe? Amém. Seu propósito é levar esperança para quem já perdeu a esperança. No seu consultório. Você está entendendo? Entende? Porque veja lá, você pode fazer isso no Brasil, você pode fazer isso na Alemanha, você pode fazer isso onde for. Você está me entendendo? Você pode fazer isso com muito dinheiro, com pouco dinheiro. Você pode fazer isso morando numa casa, num apartamento. Você está me entendendo? Quando você entende teu propósito, irmãos, tu começa a fluir muito mais no teu chamado. No teu chamado de levar o reino, de ser embaixador. E que Ele te chamou para isso. Ele te chamou para isso. Você com muito ou com pouco pecado, Ele te chamou para isso. O teu pecado não tira o teu propósito. Você está me entendendo? A não ser que você abra a mão dele e fala, não, agora eu vou viver pelo pecado. Entende?
Se você deixar o pecado te definir. Agora, se você deixar as palavras do teu pai te definir, viver por esse propósito. Temos aqui Josué e Caleb. Baruch Hashem. Temos aqui a seleção do reino formada. Só camisa 7. Glória a Deus. Amém? Nos vemos então no próximo jogo. Quem vai vir vestido do reino? Hã? Do manto real? Hein? Quem vai vir? E vou falar o que eu fechei hoje, a palavra da pastora Emê. A palavra da pastora Emê, ela pegou muito no nome que foi mudado de Josué e Yoshua, que era Roshea antes. Josué teve o nome mudado, Caleb não teve. Mas Caleb reconheceu que Josué recebeu uma boa visão e comprou a visão de Josué. Entende? Abraão recebeu a visão. Isaac e Jacó compraram a visão. Davi recebeu a visão. Salomão comprou a visão. Jeroboão e Roboão lá na frente, um comprou, outro não. Vocês estão entendendo? Talvez você não tenha recebido uma visão de longo prazo. Falei isso no culto pela manhã. Quando eu cheguei em Manaus, eu vim para Manaus com uma visão de curto prazo. Deus não me deu uma visão de longo prazo. Mas quando eu cheguei aqui, eu me deparei com um homem que recebeu uma visão de longo prazo. É a visão da palavra na raiz. E eu comprei essa visão. Para mim não tem problema ser Isaac, o homem que tem a menor página de paraxás e de porções escritas em Gênesis, dos 3 patriarcas. Mas ele foi a geração ponte para que o seu filho pudesse dar continuidade. Entende? Isaías recebeu a visão, mas Jeremias, porque comprou a visão, recebeu a unção dobrada. Vocês estão entendendo? Talvez você não tenha recebido uma grande visão. Isso não tem problema. Às vezes você está se cobrando que você quer muito uma visão. Mas se você reconhece que tem alguém do seu lado, que tem alguém à sua frente, que tem uma boa visão, uma visão do céu, e que você compra ela, abraça ela. Não tem problema. Não tem problema. Você está me entendendo? O Eterno não entregou essas visões para todas as pessoas ao mesmo tempo. Mas houveram aqueles que reconheceram aquela visão e tomaram posse dela. E foram até mais bem-sucedidos, foram sucessores, fizeram obras maiores. Será que você lembra de alguma coisa? O que Yeshua faz? Ele recebe a visão, mas ele diz: se você comprar essa visão de expandir essa palavra por toda a terra, até os confins dessa terra, e pregar ela para toda criatura, você provará de obras ainda maiores. Ele não falou para você catar uma nova visão, ele falou: a visão é essa, só recebe ela, que você fará obras ainda maiores. Baruch Hashem, glórias a Deus. Fala para quem está do seu lado: Lech Lecha, saia para dentro de você. Lech Lecha, seja enviado para dentro de você, para dentro do seu propósito. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém? Vamos ficar de pé então. Glórias a Deus. Baruch Hashem. Glórias a Deus. Amém. Levante suas mãos, quero liberar Abraham sobre sua vida. Glórias a Deus. Ô Xarabadaias. Ei, vou falar uma coisa pra vocês. Você que não veio no culto amanhã aqui. Ei, o manto foi forte. Foi. Cara, adoração rasgou o céu. Rasgou ou não rasgou? Assim, frau! Cadê a... Ei, vocês estão... Essa galera aqui, vocês estão...
Vocês estão... Só o óleo! Ei, falar uma coisa pra vocês. Ei, vaso. Recebe, recebe, recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Ô Senhor, gratidão, gratidão, meu Deus. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por cada vida, meu Pai, presente, por corações abertos e sedentos, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, por homens e mulheres que tomaram posse das Tuas promessas, das Tuas palavras, das Tuas verdades, Senhor. Homens e mulheres determinados, Senhor, a mergulhar no Seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor, pelo que o Senhor está gerando neste lugar, meu Pai, através do aprofundamento na Tua palavra, assim como no aprofundamento do Teu amor, meu Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor os leve, meu Deus, a viver uma vida, meu Pai, imersos, meu Deus, no Teu amor, no mais profundo, meu Pai, dos mistérios e da revelação que a Tua palavra abre e descortina nas nossas mentes, meu Deus, e que o Senhor manifesta através da Tua palavra, através das Tuas promessas, das Tuas verdades, o quanto o Senhor ama, meu Pai, os Teus filhos e como o Senhor é misericordioso e bondoso e rápido em abençoá-los e tardio em corrigi-los e discipliná-los, meu Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor expanda, meu Pai, a fé e a visão de cada um dos Teus filhos aqui presentes, meu Pai, que eles possam, Senhor, caminhar sonhos mais altos, viver, meu Deus, promessas que rompem a fé que eles têm vivido até hoje, meu Pai. Alarga, meu Deus, a capacidade de crer dos Teus filhos, em nome de Yeshua HaMashiach, meu Pai. Eu peço, dê uma visão, meu Pai, mais ampla do que o Senhor tem feito na vida de cada um deles, mesmo diante de realidades difíceis de serem lidadas. Eu peço que o Senhor os mostre, meu Pai, o que é que o Senhor está fazendo no secreto de cada um deles, meu Deus. Que o Senhor mostre os gigantes que estão diante deles, as muralhas altas, mas que todas cairão, porque Tu és poderoso, meu Pai. Tu és poderoso para abrir o mar, Tu és poderoso para pôr coluna de fogo, Tu és poderoso, Senhor, para fazer jorrar água de pedra, Tu és poderoso para curar o cego, para curar o mudo, Tu és poderoso para ressuscitar o morto, meu Pai. Tu és poderoso para derrubar batalhas, derrubar gigantes, derrubar muralhas. Tu és poderoso, Senhor, para formar um exército tão numeroso, meu Pai, tão numeroso como as estrelas do céu e as areias do mar. Eu peço, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor levante um exército cheio de fé, de filhos e filhas convictos que são chamados a expandir o Teu reino nessa terra e manifestar a Tua glória por onde eles forem. Em nome de Yeshua HaMashiach, assim eu os abençoo. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Recebe no teu coração. Amém. Vão em paz, vão em shalom e nos vemos semana que vem. Semana que vem não, as mulheres. Segunda, Rush Fit, ó, as mulheres top das galáxias.